Meus amados irmãos e irmãs, eu disse ontem para vocês que nós vamos estudar sobre 5 sentenças aqui na carta à igreja de Éfeso. E quero poder concluir esse assunto com vocês. Então vamos ler apenas um texto para nós entendermos aqui o que é que o Senhor realmente quer nos falar. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Vamos ler apenas esse versículo primeiro. E depois vou citando cada um dos pontos, das proposições, porque é uma carta que todos nós conhecemos. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Apenas esse texto. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós mais uma vez, Senhor. Senhor, nos abra a Tua palavra, desde os Teus céus, desde o Teu trono, e vem, Senhor, vem nos encorajar, vem nos exortar, vem nos lavar, Senhor, vem nos tratar com a Tua palavra. Aqui está um povo que o Senhor ama, e ama de maneira muito especial. E que o Senhor possa nos atrair nesta manhã de uma forma gloriosa pelo Teu falar. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, eu quero falar sobre essas 5 sentenças de Deus nessa carta e tentar lembrar vocês daquilo que foi falado ontem. Desde a primeira carta, que é aquela carta à igreja de Éfeso, que nós encontramos, escrita por Paulo, quando ele estava na prisão em Roma. Paulo escreveu essa carta, uma linda carta. Agora nós temos esta outra carta, e há uma grande diferença entre essas duas. E nós vimos ontem o que realmente aconteceu. O inimigo, ele vem para destruir o amor e a verdade. O amor e a verdade são como que 2 fundamentos da vida prática da igreja, o que resume aqueles 4 fundamentos de Atos 2:42, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. E aqui eu estou falando apenas desses 2, da verdade e do amor. A verdade que nós falamos aqui é a verdade no sentido mais elevado, a verdade daquilo que foi conhecido por nós como o Evangelho. O Evangelho. O Evangelho para nós não é um conceito, não é meramente uma doutrina. O Evangelho para nós, ele tem suas raízes, ele tem a sua derivação na pessoa do nosso Senhor Jesus. Por isso que ele disse: Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Conhecereis a verdade. Não é uma verdade. O artigo aqui é definido, é a verdade. Porque essa verdade é a verdade distinta. E essa verdade é o Evangelho. Nós temos que saber isso. Jesus como Logos, ele é a verdade. Jesus como Logos, ele é o Evangelho. Jesus como Logos, ele é a palavra. Ele é a palavra no sentido objetivo, que é Logos, e a palavra no sentido subjetivo, que é Rema, a palavra vivificante. Isso é muito importante, meus irmãos. Então aqui nós sabemos disso. O que o inimigo fez? Porque quando você quer entender esta carta, que está aqui no capítulo 2 de Apocalipse, você tem que estudar Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Então você tem que ver a partir do versículo 28, o que Paulo vai falar para aqueles anciãos de Éfeso. Ele disse para que eles pudessem cuidar deles. Isso é muito importante. Os anciãos precisam cuidar deles, da integridade, cuidar da espiritualidade. Nós temos, irmãos, encorajo muito sempre os meus companheiros, como também eles me encorajam, para que sejamos homens que tenhamos cuidado da nossa vida.
Nosso papel como esposa é muito importante, irmãos. O testemunho da nossa esposa no nosso serviço é fundamental. O testemunho da congregação é fundamental. O testemunho que você tem com os seus companheiros é fundamental. A integridade, a seriedade, o comprometimento que você tem com família, com a sua esposa, com a sua casa. Você pode ter, meu irmão, a esposa mais difícil desse mundo. Você pode ter filhos problemáticos, mas você não tem que deixar, você jamais pode deixar de ser uma voz profética. Você não pode deixar o seu papel de sacerdote. Você não pode deixar de ser uma luz para eles. Você não pode deixar de ser uma bênção na comunidade que você serve. Um modelo de dedicação. O nosso padrão é Cristo, o padrão das assembleias não somos nós. Mas nós temos que ser um modelo em que sentido? De comprometimento. Como que eu prego sobre oração e sou alguém que não ora? Como que eu chamo a comunidade para orar e eu não sou alguém que ora com ela? Não oro por ela? Como que eu vou ao púlpito pregar a uma comunidade e eu não tenho coragem de passar tempo de madrugada, ou seja lá, horário que for, pela comunidade onde eu sirvo? Eu estou em busca de resultado dela e não resultados diante de Deus. Nosso assunto é diante de Deus, não é diante da comunidade. Então como, irmãos? Aí Paulo diz, cuide de vocês e do rebanho. Se nós não cuidarmos de nós, o rebanho nunca será cuidado. O qual o Espírito Santo vos constituiu episcopos. É como uma figura de um atalaia. Do atalaia, aquele que está lá na torre, olhando o escopo, olhando o escopo do alto. A palavra aqui é projeto, o sentido aqui é de um supervisor, aquele que está supervisionando. Mas no sentido espiritual isso é muito maior. Não é ser um supervisor no sentido executivo de profissão, mas da espiritualidade. Alguém que tem um discernimento mais agudo, mais profundo. Alguém que tem uma percepção, alguém que tem a direção, alguém que se adianta e vê quando o inimigo está chegando. Esse é o papel dos anciãos, daqueles que exercem o ministério pastoral nas comunidades. Cuide do rebanho. Então, esse é um ponto. E logo abaixo, Paulo vai dizer assim, eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes saltarão sobre o rebanho e atrairão muitos após si. Foi o que aconteceu. Porque quando você lê a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, que está, de alguma forma, ligada à igreja de Éfeso, você vai ver Paulo dizer para Timóteo, para cuidar da doutrina. Não permitir que outros ensinem, ou que algumas pessoas ensinem outra doutrina. Ele diz, eu te deixei em Éfeso, para não permitir que outros ensinem, ou que alguns ensinem outra doutrina, ou doutrinas estranhas, recheadas, caracterizadas por fábulas e genealogias. Então, você vê que foi justamente o que aconteceu. Meus irmãos e irmãs, e aqui agora você vai ver o Senhor falar algo para aquela igreja que outrora foi um luzeiro. Quando você vai à cidade de Éfeso, irmãos, uma certa feita eu estive ali, nas ruínas. Então eu me sentei ali em um bloco e fiquei lembrando dessa carta. Foi impossível não chorar. Porque a cidade só tinha ruínas. Aquela igreja, com certeza, ela não expressou adequadamente o seu testemunho. Aquela igreja, ela teve o seu candeeiro removido. Então eu me lembrei de tudo isso, irmãos. E que tristeza. Nós não podemos ser tão apáticos, assim, tão frios, tratar a palavra de Deus de forma literária. Nós temos que ser extremamente cuidadosos. Porque aqui está, meus irmãos, algo muito sério. O Senhor vai falar algo para esta igreja. Veja, a primeira sentença está no versículo 4. O Senhor diz, abandonaste o teu primeiro amor. Essa é a primeira sentença. Abandonastes o teu primeiro amor. O que quer dizer esta? Não é simplesmente uma afirmação, mas nessa afirmação existe uma sentença. Existe algo muito sério. Se você tomar aí, anote, Efésios capítulo 1, versículo 15, o que Paulo vai dizer? Por isso também
Eu, tendo ouvido a fé que há entre vós e o amor para com todos os santos. Sabe o que Paulo viu naquela igreja? O amor, comunhão entre eles. O amor